E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre combate à violência policial, desafios da segurança pública no estado de São Paulo e questões nacionais da justiça. Eu converso com Mário Luiz Sarrubo, que é procurador-geral da Justiça aqui em São Paulo. Procurador, boa noite. Boa noite. Boa noite, Denise. E vamos começar falando de violência policial, que tem chamado muita atenção, aqueles vídeos que circulam pela internet, houve punições, suspensão dos policiais, mas são casos constantes e a gente tem alguns dados que mostram que, de fato, a violência aumentou. O número de mortos pela PM em 2020 é recorde em São Paulo, foram 442 pessoas mortas por policiais militares no estado, maior número da série histórica desde 2001. A que o senhor atribui? Há um registro maior dessas ocorrências ou elas estão aumentando de fato? Elas estão aumentando de fato. Acho que o Brasil vive, como um todo, um momento de aumento da violência, mas mais do que isso, um momento de aumento, de incentivo a esse aumento da violência, a revanche contra a criminalidade, quando na verdade nós precisamos de um retrocesso. A Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos, as forças de governo de polícia têm sempre que agir sempre da maneira menos letal, sempre da maneira que gere o menor prejuízo possível à vida e à integridade física das pessoas. Eu costumo dizer que a ocorrência policial de sucesso é aquela ocorrência em que o criminoso foi preso e com a menor dano à sua integridade física. E vai ter punição devida. Agora, muitos desses casos não foram contra bandidos, porque muita gente até justifica dessa forma, o que é uma leitura equivocada do caso. Mas de onde viria esse estímulo? Eu acho que o Brasil vive, nos últimos tempos, é a questão do armamento, é a questão da própria lei anticrime que traz instrumentos, aquela tentativa de criar uma legítima defesa das forças policiais, é uma série de sinalizações que se dá no sentido de que a violência tem que ser combatida com um maior exercício da força por parte das polícias. Quando não é verdade, a polícia sempre atuou muito bem, a polícia sempre procurou combater de forma republicana e é isso que nós queremos e esperamos que aconteça daqui para frente. Agora, o que dá para fazer para tentar inibir esse tipo de ação? Bom, acho que punição, não é? Por parte do Ministério Público, nós temos designado promotores de justiça para acompanhar essas investigações e para que se busque a punição, o abuso de autoridade. Esse abuso, ele de fato não interessa a ninguém, nem a própria polícia, muito menos a sociedade. Acho que punir num primeiro momento, num segundo momento a própria polícia já tem feito o seu meia-culpa, mudando procedimentos e acho muito importante, essa punição não pode vir só para o policial de rua que abusou. Acho que temos que atingir a cadeia de comando, porque se ele abusou, houve, ou no mínimo, uma leniência na cadeia de comando. Acho que a partir daí a gente consegue mudar o viés de ofensividade para voltarmos ao que nós sempre tivemos na polícia aqui no Brasil, mas em especial a Polícia Militar aqui de São Paulo. É uma questão de segurança para a população também, porque nós tivemos vários inocentes abordados, sofreram violência, pode não ter chegado a uma situação de letalidade, mas houve muita violência, né? Houve muita, mas nós temos que também sempre considerar que tudo aqui em São Paulo é muito grande. A Polícia Militar conta com aproximadamente 80 mil homens, não é? São Paulo a violência é muito maior, tudo aqui é superlativo. Então, quando a gente trabalha só com esses números, nós temos que ver o tamanho do Estado, o tamanho da violência, que tem aumentado até por conta do aumento da crise econômica. E vamos falar agora da criminalidade. Nós tivemos hoje o exemplo de uma violência mesmo, de facção, que foi na cidade de Botucatu, dos assaltos, nós já conferimos aqui durante o jornal, e foi atribuída ao PCC. Então, dessa vez seria uma facção. Nós já temos um histórico aí de várias cidades do interior, registrando situações semelhantes. Agora, como é que o senhor viu esse caso especificamente? Olha, é mais um caso, já aconteceu em outras cidades, nós já tivemos aqui na região de Sorocaba, Guararema, em vários outros municípios do estado de São Paulo. É uma nova forma, nova já não é tão nova, forma de atuação das organizações criminosas. Isso, na verdade, nós precisamos trabalhar sempre com a necessária inteligência. Já em outras ocasiões conseguimos impedir esse tipo de crime com um trabalho de inteligência conjunto, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Civil. Acho que temos que aprimorar isso, temos que continuar trabalhando, porque essa é a única maneira de impedir. Depois que foi deflagrado, aí a gente entra em guerra, a Polícia Militar continua, nós temos informações trabalhando até agora em busca desses criminosos,
criminosos, e a nossa expectativa é que sejam presos, que eles consigam efetivamente prender a maioria deles. Agora, várias lideranças dessas facções foram isoladas, não é? E mesmo assim eles conseguem se reestruturar e partir para novas formas de ação. Sem dúvida. Na verdade, há sempre uma substituição. No fundo, nós temos que atacar o ponto nevrálgico da organização criminosa, que é a questão do fluxo financeiro, que é a sua hierarquia. É muito importante quando você derruba a hierarquia, o líder, porque até ela se reorganizar demora um tempo. Então, a transferência dos líderes das facções foi um trabalho do MP de São Paulo, do promotor de justiça Lincoln Gaquia, de Presidente Prudente, que conseguiu, depois de muitos anos, fazer um trabalho que terminou com sucesso. Já há sinais de recuperação do grupo, da facção. Agora, novamente, temos que trabalhar, atingir, são dois aspectos, a liderança e o fluxo financeiro. Isso é muito importante. Inclusive com braços no exterior, né? Já houve prisões de lideranças no exterior. Sem dúvida alguma. Eles já ultrapassaram de há muito as fronteiras do Estado brasileiro e, obviamente, nós temos conhecimento, estamos trabalhando, inclusive, nesse sentido com autoridades estrangeiras. E vamos falar agora de crimes eleitorais. A gente tem algumas investigações no âmbito federal, com foro privilegiado, mas tem investigações envolvendo também aqui em São Paulo, que corre na Justiça de São Paulo. Como é que o senhor vê esse avanço? A gente percebe uma demora muito grande no avanço desses processos, né? Mas em algum momento vem o resultado. O resultado vem. Na verdade, porque tudo é muito novo, né? A Operação Lava Jato, ela tem várias vertentes. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá atrás. Havia uma dúvida se esses fatos deviam ser apurados na esfera da justiça eleitoral ou na esfera da justiça comum. Com a decisão do Supremo de que isso viria para a justiça eleitoral, é uma documentação, é um número muito grande de documentos, depoimentos, até isso chegar aqui para o Ministério Público de São Paulo e até que a gente pudesse montar essa força-tarefa, os resultados demoraram, mas eles estão chegando. E eu queria saber como é que o senhor está vendo a posição da Procuradoria-Geral, do procurador Augusto Aras, em relação à Lava Jato. Tem uma situação de embate que pode ser caracterizada mesmo como um momento difícil? Eu acho que é um momento difícil, mas acho que é uma questão, nesse momento, de nós olharmos para as nossas instituições e entendermos as suas peculiaridades. O grande problema, acho que uma das maiores garantias das nossas instituições, MPF e MP estadual, é a independência funcional dos promotores de justiça, dos procuradores da República, e sempre que, por exemplo, eu preciso de alguma informação das minhas forças-tarefas, eu vou sempre com o pedido de informação determinada, com razões, etc. e tal. Às vezes nem é bom você saber determinadas informações. Os colegas, o Ministério Público tem o seu trabalho, a gente tem que confiar no trabalho dos nossos colegas e deixar a coisa fluir e dar condições. O Procurador-Geral é o chefe administrativo, ele tem suas atribuições específicas e o compartilhamento de informações, muitas vezes, ele é necessário. Então, é uma questão aí de temperar um pouco esse relacionamento e se compartilhar o que tem que ser compartilhado. O que não precisa ser compartilhado, vamos deixar para lá, deixa os colegas trabalharem. Eu tenho trabalhado assim aqui no Ministério Público de São Paulo. É que sempre fica uma preocupação aí da sociedade quanto a alguma estratégia que possa limitar o combate à corrupção, porque a Lava Jato virou um símbolo de combate à corrupção, embora a gente saiba que tem outras investigações em andamento, a gente falava a respeito disso. O senhor vê algum risco por aí? Olha, a Lava Jato é mais do que um símbolo, é um modelo a ser seguido e, claro, sempre com as correções necessárias. Aqui no Ministério Público de São Paulo, nós quase nunca adotamos o modelo de força-tarefa, nós temos os grupos especiais de atuação, mas o modelo, no final das contas, é o mesmo formato. É um grupo de promotores trabalhando de forma ordenada, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com as forças de polícia. Este é um modelo que funciona. Precisamos, talvez, aperfeiçoar, tomar alguns cuidados com a exposição midiática, né? A gente sempre toma muito cuidado. Aqui no MP de São Paulo, o cuidado é sempre para... A exposição deve acontecer, a sociedade tem que ser informada, essa é a transparência necessária, mas o cuidado sempre
quando a denúncia está recebida, quando a ação foi efetivamente deflagrada, quando a gente tem algo muito consistente. Acho que esse é o modelo ideal. Agora, em relação à justiça em geral do país, qual a sua expectativa? Nós tivemos mudança no comando, possibilidade de dividir com o Ministério da Segurança, que seria recriado. O senhor acha positiva essa ideia? Olha, eu penso que não. O Ministério da Segurança Pública, na verdade, você começa a fatiar demais determinadas ações, isso é desnecessário. Eu acho que o Ministério da Justiça poderia muito bem, sempre fez isso e muito bem na órbita federal. Quando você secciona, vai para lá, vai para cá, você perde a concentração do comando de algo que é muito importante e relevante para o país nesse momento, notadamente com o país, com as fronteiras que nós temos, com o número de drogas e de um grande número de drogas, de armas entrando, nós precisamos de unidade de comando. Então, quando você começa a seccionar demais, eu acho que fica um pouco esquizofrênica, as decisões elas começam a se contrapor e aí isso é problema para nós. Perfeito. Eu conversei com o Mário Luiz Sarrubo, que é Procurador-Geral da Justiça de São Paulo. Procurador, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Vocês.